Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do olheiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci a casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Glória! Quando você lê esse texto, existe uma coisa que, logo no versículo 2, porque o versículo 1 ele está dizendo que a palavra do Senhor está vindo até ele. O versículo 2 diz assim: levanta-te e desce. Irmão, na mesma frase está dizendo: levanta e desce. E quando você vai ler o levanta e desce, quando Deus está falando para você assim, ó, levanta, Ele está falando de prontidão. Está falando de prontidão. Esteja pronto. Quando ele diz, logo depois que ele fala levanta e desce, ele está falando esteja pronto e submisso. Submissão. Quando você pega Ezequiel 37, Deus está falando daquele momento do vale de ossos secos ali, aquele momento que a gente entende que Deus vai restaurar. Por que eu estou falando de vaso, amém? Ezequiel está falando de nação, que é a mesma coisa. O objetivo é o mesmo, é uma restauração. É Deus dizendo assim: algo que está fora, eu vou colocar no eixo novamente. Ele diz para Ezequiel o seguinte, Ezequiel, o capítulo 2 de Ezequiel, enfim, ele diz que, o capítulo 2 diz para Ezequiel se colocar de pé, para ele falar com Ezequiel. Ezequiel precisava estar de prontidão para Deus falar com ele. Aí quando ele, 37, ele diz que pegou Ezequiel pelo Espírito e fez ele dar uma volta, fez ele observar. Irmão, é por isso que eu estou falando que nós precisamos pregar para os que estão dentro. Nós precisamos falar da Bíblia com veemência para os que estão dentro, sobre correção, sobre direção, sobre submissão, sobre prontidão. Porque quando ele diz assim, ele me pegou no Espírito e ele fez eu dar uma volta, ele estava fazendo um reconhecimento. Ele estava olhando as coisas em um todo. Ezequiel está vendo uma nação destruída e Deus está dizendo: Ezequiel, o que você está vendo? E Ezequiel está dizendo: eu estou vendo só ossos sequíssimo. Sabe o que quer dizer a palavra sequíssimo? Não há esperança. São aqueles ossos que você pega na mão e você esmiuça, você quebra. Então é um osso que já não tem nem mais vigor, não tem mais força, não tem mais rigidez. Ezequiel está dizendo: o osso ainda que tem está deteriorado, está destruído. E aí Deus começa a trazer o profeta para entender uma coisa: através de você, através do que você vai liberar suas palavras, eu vou usar você em profecia para que tudo que está destruído volte a ser restaurado. E eu estava lendo sobre a palavra profecia, irmão. A palavra profecia quer dizer falar cheio dele. Não é algo que eu senti vontade de falar, não é algo que me deu uma vontade, vou falar aqui porque eu senti uma vontadezinha. Não, profetizar quer dizer falar cheio dele. Dele quem? Espírito de Deus. Dele quem? De Cristo. Falar cheio da essência de Deus. Porque só vai ter vida, irmão, se o que você está falando, você tiver tomado por aquilo que você vai falar. Quinta-feira eu falei sobre Elias aqui. Eu falei que Elias profetizava tão cheio da autoridade de Deus que ele falava e Deus selava. Ele falava e Deus carimbava. Eu estou falando de um vale de ossos secos e agora eu estou dizendo sobre um vaso. Ele está dizendo para Ezequiel: Ezequiel,
levanta e desce. Desce porque lá eu quero te mostrar algo. Desce que quando você chegar lá eu vou falar algo e você vai ouvir algo. Sabe o que Deus está dizendo? Você só vai me ouvir se descer. Você não vai conseguir me ouvir se você ficar parado aí, Jeremias. Se você não se ficar de prontidão, se você não ser submisso, você não vai conseguir ouvir o que eu tenho para falar para você. É o versículo 2 que ele diz assim: levanta-te e desce a casa do olheiro, e te farei lá ouvir as minhas palavras. Tu tem que se submeter ao que ele está dizendo, o que ele está falando para você fazer, para você ouvir. Então às vezes a gente fala assim: não, porque eu estou ouvindo a voz de Deus, sem prontidão, sem se submeter a ele. Como é que você ouve ele, irmão? Lembra que eu estava falando o tempo todo aqui? Ou ele é Deus e Senhor da sua vida, ou ele só é Deus quando você está no momento de dificuldade que você grita. Ou ele é um pé de coelho que é para dar sorte, ou ele é uma bengala para te sustentar quando você está mancando. Ele é Senhor, irmão. Ele está dizendo aqui, Jeremias: levanta-te, desce a casa do olheiro, e lá você vai ouvir a minha voz. E quando ele chega lá, ele diz que ele vê o olheiro com um vaso na mão, trabalhando com esse vaso sobre uma roda. E na mão do olheiro, o vaso quebra. Quando o vaso quebra, ele começa uma restauração. Irmão, Deus não emenda. Deus não remenda ninguém. Deus é tão contra o remendo que ele diz assim: não dá para botar vinho novo em odre velho, porque o vinho novo arrebenta o odre velho. Ele diz: não bota remendo novo em roupa velha, porque a roupa velha não vai suportar o remendo. Então ele está dizendo: não tem como remendar, não dá para tentar querer dar uma consertada. Vou fazer aqui um remendo. Não tem como, irmão. Deus restaura. O que é restaurar, pastor? É pegar da sua origem, da sua base, e começar um alinhamento. É você começar algo que está torto, você tirar a parte torta, e lá na base começar a remodelar. Eu trabalhei na olaria do Rio Douro durante 3 anos. Eu trabalhei naquele lugar. Foi o meu primeiro emprego. E eu lembro, na verdade foi meu segundo emprego. Foi entre o primeiro e o segundo emprego, não me lembro. Eu lembro que quando eu estava lá, eu passei por várias funções lá dentro, mas uma que mais me chamou a atenção foi ser, que eles chamam lá de carrinheiro. O que era o carrinheiro? A gente pegava o tijolo molhado que a máquina fabricava, a gente botava no carrinho e botava no sol para secar. E um dia eu estava encostado na máquina e eu vim andando, e passo a passo, vendo como é que a máquina fazia o seu trabalho. E a fabricação do tijolo, ele não é muito distante de uma fabricação de vaso. A diferença é que o vaso, na maioria, ele é feito manual. E o tijolo, ele é a fábrica, né? Ele vem de forma já industrial. Só que quando eu fui olhar, eu estava vendo que o cara misturava o barro lá em cima na máquina, e tinha um outro cara que ele jogava tipo uma graxa naquele barro, e ele mexia, conforme o cara mexia com a máquina, aquela graxa, ela misturava naquele barro. E eu perguntei ao cara, falei: por que vocês botam graxa? Ele falou assim: para ter liga. Eu falei: se o barro não tiver graxa? Ele falou: não serve para fazer o tijolo. Eu falei: então o barro, ele só tem a qualificação de ser um tijolo se ele tiver graxa? Ele falou: sim, precisa da graxa para modelar esse barro. O irmão, graxa é derivado da onde? De óleo. O azeite, ele tem uma função dentro da Bíblia de representar quem? Quem que o azeite representa dentro da Bíblia?
O Espírito Santo. Então, se você pegar o conteúdo de fabricação de um tijolo, que pode ser chamado de vaso, né, por causa da modelagem, está dizendo que o barro só tem acesso, só pode ser modelado se tiver a graxa, que é o derivado do azeite. Está dizendo o seguinte: o vaso ele só pega modelagem se o azeite, se a presença do Espírito Santo estiver sobre o barro. Eu, como barro puro, eu não sou modelado, eu não consigo ser modelado, porque na hora de começar a modelagem eu desmancho, eu quebro, eu esfarinho. Mas quando a graxa, o azeite é passado no barro, ele pode ser modelado, porque o azeite dá rigidez ao barro. Quando Deus quer nos modelar, irmão, nós precisamos aceitar o Espírito Santo, porque se eu não aceitar o Espírito Santo, eu não consigo ser modelado. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da morte é o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Modelagem. Eu, antes do Espírito Santo, sou uma pessoa, como ele eu sou outra. Sabe o que é isso? Modelagem. A palavra que diz: negue-se a si mesmo, que é o domínio próprio. O domínio próprio, ele está inserido em que fruto? Fruto do Espírito. Espírito de quem? Espírito Santo. Então ele está dizendo, até para mim ter o domínio próprio, para mim ter temperança, para mim saber conduzir a outra pessoa, por mim só eu não sei, eu preciso dessa graxa, desse óleo, que esse óleo representa o Espírito Santo. Aí sim eu consigo ser modelado por ele. Assim eu consigo ter firmeza. Pega, irmão, chega em casa, pega um pouquinho de barro, joga água nele, amassa ele com a mão, põe para secar, e no outro dia tu pega ele e faz assim. Ele vai fazer o quê? Esfarelar. Pega o barro, chega em casa, pega um pouco de barro, pega um pouquinho de óleo, bota, esmaga assim, bota para secar. Amanhã tu vai pegar, tu vai apertar, ele continua mole. Se você deixar muito tempo, botar ele no fogo, se você pegar ele e apertar, ele está duro igual um tijolo. Aí como é que você tem que quebrar? Se o pedaço for pequeno, jogar e ó. O que te dá modelagem e rigidez é o óleo, que representa o Espírito Santo. Eu estava olhando que ele bota a graxa, aí o barro é misturado, o cara estava misturando, aí vem numa esteira e tem uma garra. E aquela garra eu fiquei olhando e eu perguntei ao rapaz, para quem tem a garra? Ele falou, porque quando você mistura o óleo no barro, ainda pode vir algumas impurezas, alguns galhos ainda. Então essa garra, o processo é tirar essa sujeira do barro, para quando ela entrar na máquina, não tem sujeira. Esse é o processo do tijolo, irmão. A gente recebe o Espírito Santo, você confessa Jesus, mas você tem um processo que você ainda tem coisas em você que precisa ser arrancado. Ainda tem sujeiras, ainda tem mundo, ainda tem prática que a gente fazia lá fora, ainda tem coisas que a gente cometia. Pai, pastor, tu está com o Espírito Santo? Ele está me dando força para mim não desistir, ele está me mantendo ali, ele está me aprovando para mim estar nesse processo, porque se eu não tiver o óleo, eu nem entro nesse processo. Então o óleo é para eu entrar nesse processo. E qual é o próximo processo? Começa uma garra a me limpar, tirar a sujeira que ainda está presa no meu barro, começa a tirar toda a impureza, porque eu preciso ser limpo para o próximo processo. Glória, aleluia. Irmão, se você não aceita esse processo, você não vai ser vaso. Você pode ser qualquer outra coisa, menos vaso. Porque não tem como você pegar um vaso e falar, caramba, tem uma pedra aqui, ó, agarrada nessa modelagem. Se tem pedra, não dá para modelar. Se tem pedra no tijolo, quando o arame desce para cortar, ela arrebenta, não corta. Tem um galho, é reprovado. Se tem sujeira no vaso, se tiver sujeira no tijolo, é reprovado. E ele passava e tinha uma garra, e tirava. E o próximo processo, depois da garra, ela vinha sendo triturada e pingando mais óleo. E eu falei, rapaz, por que ela está sendo triturada
e está pingando óleo. Ele falou assim, que conforme o óleo desce no barro e ela vai sendo triturada, o barro vai ficar fino. Ele fica sensível à modelagem. E depois ela cai dentro de uma máquina. E ela é comprimida. E quando ela é comprimida, ela é empurrada para o outro lado e ela já sai do formato que a máquina tem. Quando ela é empurrada para lá, desce umas cordinhas de aço e corta o tamanho certo. A minha função era pegar agora, botava no carrinho e botava para secar. Depois do processo de secagem, tinha uma outra equipe que tirava ela de lá, via se não estava quebrada, se não estava rachada, botava no carrinho e levava para o forno e queimava. Acabava de queimar, tirava dali e estava pronto. O que rachou, o que trincou, o que quebrou, era quebrado, amassado, jogado para o início do processo para passar tudo de novo. Só que antes tinha que ser quebrado, virava pó, jogava-se de novo a graxa, misturava-se e misturava com outro barro. E no momento que era reprovado, o processo começava de novo. Pastor Ulisses falou aqui, ainda bem que eu sou vaso de barro, porque é o processo mais fácil que tem, irmão. Qual é o processo mais fácil? Você está quebrado, amassa assim, bota a graxa e volta para o começo do processo. Se você for um vaso de ouro, de prata, de bronze, você precisa, para ser derretido, uma fornalha derretido, você vai para uma forma, e depois da forma você é derretido novamente. E aí você é derramado sobre a moldura que você é. Se a moldura já for torta, você sai torto de novo. Qual é o outro vaso que Paulo fala? Vaso de madeira, irmão. Porque qualquer falha na madeira, o azeite entra e incha a madeira. Ela incha significa, se você fazer um vaso de barro, de madeira, e você deixar ele sempre cheio de azeite, e ele tiver dentro dele algum tipo de falha, daquele azeite penetrar, ele vai inchar, e com o tempo ele vai apodrecer. O molho, automaticamente ele não vai resistir. Para isso a madeira resistir, a madeira tem que ser muito boa. Irmão, nós não somos madeira boa. Nós somos madeira de acácia. Porque quando Deus manda fazer a arca, Ele manda fazer de madeira de acácia. A madeira de acácia é a madeira que tem muito nó. Ela é torta. Somente um carpinteiro com muita habilidade para trabalhar nessa madeira e deixar essa madeira certa. Aí vem a figura de Cristo como carpinteiro. Um carpinteiro perfeito, que não importa qual seja a madeira, ele sabe trabalhar com a madeira. Então, quando a gente pega todo esse contexto para falar do vaso, qual é a diferença? O vaso, você precisa pegar algo chamado tabatinga, que é uma graxa natural, é um barro de graxa. Você mistura naquele barro comum e você amassa, você joga sobre uma roda e você começa a girar. E aí você começa a modelar o vaso. Você está falando manualmente. Por onde começa a modelar o vaso? Por fora ou por dentro? Por onde? Por dentro. Você não consegue modelar um vaso de fora para dentro. Você só modela um vaso de dentro para fora. E conforme você modela ele dentro, ele dá forma fora. Então, se você passa o dedo e você dá uma lombada maior, você não está desenhando ele por dentro, você está desenhando ele por fora. Deus está dizendo isso. Eu estava modelando o vaso e ele, na minha mão, ele quebrou. Rapidamente eu amassei e comecei a fazer de novo. Ele diz: não poderá eu fazer com vocês o que eu fiz com esse vaso? Eita maravilha. Sabe qual é o nome disso? Modelagem, irmão. Modelagem. Quando o homem pecou, a gente não perdemos a imagem e a semelhança de Deus, irmão. Nós ofuscamos. Porque o que é a imagem e a semelhança de Deus na Bíblia? É a capacidade de pensar, é a capacidade de desenvolver, de tomar decisão.
Isso acabou na gente? Não, a gente só toma as decisões erradas. A gente só dá passos errados. O homem é tão inteligente, irmão, que eu estava lendo esses dias que tem um país que foi criado uma bomba. Na verdade, esse país está com 3, não sei se é 3 ou 7 bombas, que ele poderia destruir o planeta Terra 7 vezes. A potência da bomba destruiria o planeta 7 vezes se fosse necessário. Aí eu te pergunto, o homem tem uma inteligência ou não tem? Qual é a diferença de conhecimento para sabedoria? Escuta o que eu vou falar, porque isso é muito importante para a nossa caminhada. Tem 3 palavras na Bíblia que as pessoas acham que é a mesma coisa, que não são: sabedoria, conhecimento e experiência, que é a mesma coisa de inteligência. O que é conhecimento? Eu sei o que tem que ser feito. Isso é conhecimento. O que é sabedoria? Eu sei como fazer o que tem para ser feito. E o que é a experiência? É a minha atitude em relação ao que eu sei que tem que ser feito. Então, quando você pega o Salomão, e aquela mulher traz um problema, dizendo: ó, o filho de uma morreu, a mãe está com o filho da outra, está querendo filho. Ele tem conhecimento. O que é o conhecimento? Ele tem que resolver, ele sabe que ele tem que resolver aquilo. Conhecimento é isso, eu sei que eu tenho que resolver isso. E o que é a sabedoria? É como eu vou resolver isso. O que ele faz? Parte a criança no meio. Isso é sabedoria. Aí uma delas diz assim, ó, parte mesmo, a outra diz não parte. Aí vem a experiência, ele diz: dá a criança para quem não deixou partir. Por quê? Porque uma mãe jamais iria ver seu filho morrer, ela preferia deixar ele ir. Então você vai ver que o que andou junto aqui? Experiência, sabedoria e conhecimento. Irmão, experiência você adquire com o que você faz. Eu sou um pedreiro, tenho experiência? Tenho. Se eu falar que eu tenho, é porque eu faço o quê? Obra. Não é isso? Não é porque eu sei, é porque eu faço. A experiência não é porque eu sei, a experiência é porque eu faço. Você é alguém que tem conhecimento? Sei, tenho. O que é o conhecimento? Eu estudei para isso. Eu estudei, eu sei tudo sobre isso. O que é a sabedoria? Eu sei como fazer isso. A única que vem de Deus é a sabedoria, irmão. Conhecimento, você vai para uma faculdade, para um colégio, você aprende. A experiência, você mete a mão e você faz. Mas a sabedoria, só Deus pode te dar. Só o azeite, só o derivado da graxa que eu estava falando aqui. Se não tiver, irmão, não consegue. É simples. É simples. Se você faz um estudo básico, uma teologia básica, eles falam o seguinte: os dons do Espírito só podem vir pelo Espírito